Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, dia 18 de maio, e nós estamos aqui para iniciarmos mais uma live temática em relação ao Maio Laranja. Então, quero convidar você que já entrou aqui, que você possa mandar essa mensagem para o maior número de pessoas, que nós possamos convidar aí muitas pessoas para assistir essa live aqui conosco. E em seguidinha, nossa convidada especial já está aí, já está entrando. Então, quero convidar você que entrou aí, que você possa colocar de qual cidade você está nos acompanhando e que você possa enviar no aviãozinho essa mensagem e compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Então, eu sou a Tanise, escritora da Diversão em Letras, e nós estamos numa campanha nacional chamada Maio Laranja. E hoje nós teremos uma convidada aqui muito especial, que ela já está aí conosco, que é a Vivi Brunieri, e uma missionária, tem um testemunho tremendo aí para compartilhar conosco algumas coisas. E essa live hoje, do dia 18 de maio, é uma live muito especial. Hoje nós tivemos um dia bem agitado por aqui. Eu estive hoje no município de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, onde nós atendemos 850 crianças, e foi muito lindo esse tempo de proteção, de prevenção naquele lugar. E amanhã o dia é cheio também, final de semana até o dia 31 nós temos a agenda bem cheia, mas quem me segue já conhece um pouquinho do meu trabalho, sabe que o Maio Laranja para mim é todos os dias são laranja, porque todos os dias é dia de falarmos de prevenção e de trabalharmos aí na proteção integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tem bastante gente entrando, então eu vou pedir de novo que você possa compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Também coloque aí nos comentários de onde você está nos acompanhando, de qual cidade você está aí conosco. Então, eu sou a Tanise, aqui do Rio Grande do Sul, e eu já vou chamar a minha convidada especial para que a gente já possa dar início neste momento tão especial. Eu vou mandar um convitezinho aqui para ela, vamos ver onde ela está. E sinalizar para a gente também se você está ouvindo bem, se a imagem está boa. Andressa, de Praia Grande, Renata, de Camaquã, Pastor Vicente, de Capão da Canoa. Paz do Senhor Jesus, pastora. Paz, boa noite. Como tu está? Eu não estou ouvindo. Eu acho que o áudio da pastora ficou baixo. Está ouvindo agora? Tá bem baixo. Tá baixo? Peraí, deixa eu ver o que houve na conexão aqui. Ah, não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Peraí. É que eu vou aumentar aqui. E tá agora? Ótimo agora, tá ótimo. Paz do Senhor. Como a pastora disse, vamos colocando, né, de que lugar vocês estão assistindo esta live. Eu convidei bastante pessoas do Japão. Olha. O Japão tem uma carência muito grande, né? Não se fala sobre esse assunto. Então, a comunidade brasileira tem sofrido por falta de informação, pastora. De conhecimento. E a Bíblia diz que nós pecamos, nós erramos por falta de conhecimento, né? Oséias 4 fala, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Então, que nós possamos dedicar mais o nosso tempo, porque parte da culpa é sim dos pais. Principalmente hoje em dia, que muitos passam horas nas redes sociais vendo de tudo. Receita de bolo, fofoca de artista, mas quando é para tratar deste assunto de pedofilia, do abuso que o filho sofreu, do abuso que você mesma sofreu, eles fogem. E isso acaba procrastinando a cura. Então,
tem que ser tratado. E como a pastora Tanise me ensinou, nós temos que tentar, pelo menos, chegar antes do abusador. Mas caso já tenha ocorrido o abuso, caso você já esteja sofrendo dentro da sua casa com esta situação terrível, tem que tratar. E o primeiro passo é ouvir, falar, aprender. Então não saia desta live, porque, pastor, eu tenho visto assim a dificuldade que as mães têm em tratar do assunto. Aconteceu, é triste, é terrível, mas tem que tratar. Né? Eu recebo muitas mensagens de mães que estão passando por essa luta, descobriram que os filhos, que a filha, que o filho foi abusado, ou por um parente, ou por isso. Tem que falar, tem que tratar. Amém? Amém, é isso aí. Então, nós estamos aqui hoje para trazer luz sobre um assunto que anda no meio da escuridão. Infelizmente, Vivi, muitos casos de abuso sexual, né? Eles acontecem por negligências familiares. Então, a negligência familiar, nós costumamos dizer que ela anda de mãos dadas com o abuso sexual. E, infelizmente, as mães, elas poderiam ter um cuidado maior, né? Os pais. E, claro, a gente não vai... Essa live aqui não é para trazer culpa nem peso sobre a vida de ninguém, mas para trazer luz sobre esse assunto. Então, eu gostaria... um alerta, né, pastora? Não é para trazer culpa, até porque o papel de culpar é Satanás. Ele já tem trazido a culpa para você, mãe, que teve, né, que ocorreu isso dentro da sua casa, que o filho foi abusado sexualmente. Então, o diabo, ele já tem, né, essa função de trazer a culpa. E junto com a pastora Tanise, que é especialista nesse assunto, nós vamos trazer caminhos, luz para que você possa se tratar, porque primeiro os pais têm que buscar ajuda para que haja cura primeiro nos pais, para que depois eles possam ajudar os filhos. É verdade. Então eu quero começar trazendo o tema, o que é o Maio Laranja, né? Então o Maio Laranja é uma campanha nacional, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar. O Maio Laranja foi instituído como lei, né? É recente, mas o nosso objetivo enquanto campanha é de fato trazer conscientização. Então, o dia 18 de maio, que é hoje, não é um dia de comemoração, é um dia para que a gente possa, de fato, trazer esse tema para toda a sociedade. Dia 18 de maio, então, foi a data da morte de uma menina chamada Araceli Crespo. Hoje está fazendo 50 anos da morte dessa criança. E essa morte, então, trouxe voz a esse tema. Uma menina que, na saída da escola, foi sequestrada e teve todos os seus direitos violados. Né? Ela foi abusada, estuprada, drogada, enfim, foi uma série de questões. E o que nos choca? Que foram jovens de classe média alta da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Hoje esse caso não teve solução, não houve punição. Então, um minutinho, pastora. Só ressaltando, até hoje, quer dizer, passaram-se 50 anos e os culpados não pagaram, não foram punidos. Não. Foram encontrados, porém não foram punidos. Por quê? Porque não existia uma lei, né, de proteção nesse sentido. Então, assim, o ECA mesmo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito novo no Brasil. E eu sempre ressalto isso, nós temos uma lei que é considerada uma das melhores leis do mundo de proteção à infância e à juventude, mas nós não temos uma eficácia, né, no sentido de cuidado, de proteção e de colocar essa lei em prática. Então, eu não sei, tu citou antes ali no início sobre o Japão, eu não sei como que funciona a lei no Japão, mas nós rigorosa. Para tudo, pastora, para tudo. Se você ameaçar uma pessoa verbalmente, você vai preso. Não fica, lá não existe impunidade. Então, a gente sofre com isso no Brasil e depois eu vou pedir para que a pastora fale para nós a questão dos números, né? Porque eu acho que o Brasil é o terceiro ou segundo país onde mais existem casos de abuso sexual na infância. Vou falar esses dados
dados que são assustadores, e eu sempre digo, como brasileira, eu tenho vergonha de falar esses dados. E quanto igreja, muito mais, né? Porque eu vejo que a igreja, ela tem um poder. Ela tem um poder muito grande de cuidado, de intervenção. O que é o papel da igreja? De poder intervir em situações assim. E muitas vezes nós nos omitimos, né? E omissão também é crime, a gente vai falar sobre isso, né? Mas então, retornando à função do Maio Laranja, o Maio Laranja, então, é novo. Ele vem com essa proposta de conscientização, que a gente possa ir nas escolas, que a gente possa ir nas igrejas, que nós possamos falar sobre esse tema, que é um tabu em muitas casas, e muitas vezes, né, quando nós falamos, a gente vai ouvir de mulheres, né, já com 50, 60 anos de idade, que dizem, olha, eu passei por isso, nunca foi falado, nunca ninguém acreditou em mim, e isso acontece nos dias de hoje. Hoje eu ministrei para 850 crianças, né, uma palestra num município, e nós recebemos algumas crianças, né, e um menino que chegou e disse, olha, ninguém acreditou em mim. Então, isso acontece todos os dias, infelizmente, né? Eu costumo dizer que eu não fico um dia sem ouvir um relato de abuso sexual, e isso é muito triste. E o Brasil hoje está no Pastor, liderando. eu vou te interrompendo para a gente não perder, para depois eu não precisar voltar. Mas, como a pastora falou desse menino, que ele relatou, né? Que ninguém acreditou. Então, assim, ele foi falar, né, para um adulto, creio eu que tenha sido um pai, a mãe, e não acreditaram nele. E eu tenho sofrido isso na própria pele, né? Porque recentemente eu falei de um caso, né, de abuso que eu vivi na infância, e você vê nos comentários a maioria mulheres não acreditando. E pior ainda, falando, ah, é mentira, ela tá fazendo isso para aparecer. Quem quer usar de um abuso sexual na infância para aparecer? Eu ainda falo, né? Muitos acham até engraçado, mas não tem nada de engraçado, que se fosse para aparecer, eu inventaria alguma coisa do Ronaldo, do meu ex-namorado, que é famoso, que é o fenômeno. Eu jamais ia inventar de uma pessoa que já está morta, inclusive, que é um tio, né, casado com a irmã da minha mãe, faleceu e ele abusou de mim na infância. E eu vejo, eu estou sofrendo isso na própria pele, que as pessoas não acreditam. A maioria, elas ficam, será? Agora eu fico pensando, pastora, se eu, que já sou uma mulher de quase 50 anos, dou minha cara para bater, para que mais pessoas sejam encorajadas para poder falar, e as pessoas não acreditam, você imagine a criança. Então, eu gostaria também que a pastora explicasse, ensinasse para nós, para todos que vão assistir essa live depois, para aqueles que estão aqui na live, Fafá, Paz de Deus, minha irmã, para todos vocês, como abordar, como a criança, o adolescente, ou até mesmo nós adultos, como nós devemos fazer para abordar, para contar. Tu diz para prevenir, para trabalhar na prevenção com essa criança? Não. Ou depois que essa... Caso ela já tenha sido abusada, qual o caminho correto para ela contar isso para alguém, para não cair no descrédito, para ela não ficar pior do que ela já está? Porque se eu não tivesse Jesus, pastora, e não fosse uma pessoa curada e cheia da presença de Deus, blindada, eu estaria assim numa depressão. Depois, agora, recente, mês passado, que eu fui no Super Pop e eu decidi, o próprio Espírito Santo me conduziu a falar, e depois eu vi o tanto de mulheres, não é fake, não é hater, mulheres, inclusive algumas eu visitei, fui no perfil delas, mães, algumas cristãs, falando, quer aparecer, tá falando o quê? Duvido. Quer dizer, eu fiquei assim, eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, ao invés de eu receber uma palavra de apoio, ou se você não acredita, pelo menos não se manifeste, porque isso machuca muito a pessoa que já foi abusada, que já tem marcas. Então, como que a pessoa que sofreu um abuso, qual o caminho correto, pastora? Porque além de pastora, né? Logo temos aqui a psicóloga também, Tanise, psicopedagoga, que a pastora é. Qual é o caminho que deve ser percorrido para chegar e poder falar sobre o assunto?
Então, em primeiro lugar, as pessoas sempre me questionam. Crianças mentem a respeito desse assunto e eu sempre digo o seguinte, né? Um ditado que aqui no Sul a gente fala muito, que é aonde a fumaça, fogo. Então, se essa criança está inventando algo, ela foi submetida, ela foi exposta de alguma maneira. Ela viu, ela ouviu, ela foi exposta a essa situação de alguma forma. Ela não ia tirar isso do nada, né? Então, outra coisa que eu sempre falo para os pais é o seguinte: crianças, isso tá até no meu perfil, tem um videozinho, né? Quem puder compartilhar. Crianças, elas mentem para sair de uma encrenca, mas nunca para se colocar numa delas. E essa é uma encrenca das grandes. E a criança, apesar de muitas crianças não saberem do abuso sexual, elas compreendem isso, né? Que falar sobre ruim, que é algo feio, que é algo difícil. Por quê? Porque o abuso sexual, ele sempre vem acompanhado de ameaças, né? Ele sempre vem acompanhado de tu não conta pra ninguém, é um Promessas. segredo, isso é um segredo nosso, tu não pode contar. Se tu contar, ninguém vai acreditar em ti. Então, o E abusador, de ele... só interrompendo, de promessas, né? Eu cuidei de uma menina que ela foi abusada aos 12 anos de idade por um parente. E uma das coisas que eu perguntei para ela foi: mas por que você não saiu da situação? Por que você continuou voltando lá? Porque ela já tinha 12 anos de idade e ela poderia ter evitado a primeira vez, não, Uhum. mas depois, né, ela foi abusada algumas vezes e eu, por não entender isso faz uns 7 anos, e eu queria entender a situação, e eu falei, mas o que que te motivava a voltar lá, sendo que você não precisava, você não trabalhava para eles, você não precisava. E ela me disse, porque eles me prometeram a festa tão sonhada dos 15 anos. Então, o casal, né, que era um primo junto com a esposa, que abusavam dela, eles prometeram, né, que dariam a festa de 15 anos. Então, muitos vão falar, então ela. Não. Uma criança, quando você promete algo que ela sonha, ela acaba. É isso, Uhum. pastor? Ela acaba se submetendo e querendo tanto aquele presente que seja, que A ela criança, se submete. né, de alguma forma, pela questão da imaturidade. Né? O cérebro, neurologicamente, ele não está organizado para isso, ele não está maduro para esse tipo de estímulo. Então, a questão da troca, por exemplo, eu estive recentemente no Piauí, Pernambuco, né, Ilha do Marajó, e a gente ouve relatos assim terríveis de crianças que são trocadas por 3 litros de gasolina e por um prato de comida. Então, o que que nós pensamos? Tem gente que diz, mas se ela já estava sonhando com a festa, então é porque ela queria algo em troca. E a criança que se troca por um prato de comida? Tem diferença? Elas são imaturas, são crianças, por isso são protegidas pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o artigo 227 vai dizer que nós devemos tratar com absoluta prioridade, né? Proteger essa criança, colocá-los a salvo de qualquer tipo de questão né, nesse nível. Então, o que que acontece com a criança? Ela vai se submeter por N motivos. Esse abusador, na grande maioria das vezes, isso é um dado, né, estatístico, que 80% dos casos ocorre na casa da própria vítima. Então, o pai, Quantos seguido por de cento, 80% pastora? casos ocorrem na casa. 80% dentro da casa. Então, Meu diferente Deus. do estuprador, o abusador, ele é alguém do convívio dessa criança. Normalmente é alguém de muita confiança dos pais que tem livre acesso a essa criança. Tá? Então ele ocupa aí esses lugares de destaques dentro da família, ou é alguém, um pai, ou um tio, um avô, né? Então o que que acontece Padrasto. com com abuso hoje? No Brasil, a cada hora 5 crianças são abusadas sexualmente na nossa nação. A cada hora. Os abusadores estão dentro das casas dessas crianças. A gente tem um relato que eu costumo comentar bastante, que é um relato que nos choca muito. Tem um promotor de justiça de BH, o Dr. Casé Fortes, e ele tem um livro que é Todos contra a Pedofilia. Ele, inclusive, fez parte da CPI da pedofilia, né, que originou, então, a campanha, e também o livro que ele escreveu. E ele relata que uma das menininhas
tipo 3, 4 anos, quando estava né, diante dele, ela questionou o seguinte: mas não é todas as filhas não fazem isso com seus pais? Né? Isso, Essa menina, ela praticava. quando ela questionou, ela tinha quantos anos? Ela tinha 4 anos. Ela Deus. ela era submetida, então, a sexo oral com o pai. E ela questionou: mas como assim? Todas as meninas não fazem isso com seus papais? Ou seja, aquilo era uma rotina tão grande, fazia parte do dia a dia dela. E assim, o abusador, normalmente, ele não usa de violência com essa criança, né? Por quê? Porque isso faz parte do abuso, é a sedução. Então, ele é bom para essa criança, ele presenteia, ele trata essa criança bem na frente dos outros, né? Então, o abusador, ele vai utilizar desses artifícios, dessas artimanhas, para seduzir essa criança. E a criança, quanto mais pequena ela for em relação à idade, menos ela tem noção do que está acontecendo. Né? E se esse agressor é alguém assim tão próximo a essa vítima e tem uma ligação assim muito forte como um pai, um avô, muito mais difícil é para essa criança perceber o abuso e muito mais difícil serão as consequências que esse abuso vai deixar. Então, o que nós utilizamos para falar com a criança? A gente, o que eu disse para ti, né? Que nós tentamos e o nosso desejo é chegar antes do abusador. Por quê? Porque uma criança... Só um minutinho, pastora. Para todos que estão na live, para quem vai ouvir depois, anotem isso. Gravem isso, porque eu conversando com a pastora, né, por esses dias, e foi algo que mexeu muito comigo. Eu falei, Deus, é isso, né? Nós temos, é obrigação, né? É a minha obrigação, é a sua obrigação. E é bíblico, né? Se você sabe que deve fazer, se você pode fazer e não faz, você está pecando. Então, que nós possamos fazer isso que a pastora acabou de falar, que é chegar antes do abusador. Então, ensina para nós, pastora, dê uma luz. Quais são, o que nós podemos fazer para chegar antes do abusador? Nós podemos orientar essa criança. E aí eu vou tocar num assunto que eu falo muito, né? Ministro muito sobre, que é terceirização. Hoje em dia, nós, pais, terceirizamos muitas coisas em relação aos nossos filhos. Terceirizamos o cuidado dessa criança, logo que nasce, já na mais tenra idade, a gente coloca numa escola onde ele passa ali 7, 12 horas por dia e ele é ensinado por outras pessoas, né? Então, acerca de valores, de princípios, né? A própria internet está discipulando os nossos filhos hoje, o celular. Então, a gente não tem tempo para os nossos filhos, tudo é terceirizado. A gente já não faz comida, é mais fácil chamar uma comida, a gente já não leva na escola, a gente manda o transporte levar e buscar. Então, tudo que a gente pode, a gente terceiriza para facilitar as nossas vidas. E a terceirização rouba o quê? Rouba tempo com os nossos filhos. Deuteronômio 6 vai falar o quê? Inculca na cabeça da criança, né? Ao levantar, ao andar, caminhar. Então, diz que a gente tem que falar com essa criança todo o tempo. Mas que tempo é esse que os pais já não têm mais? Como que vão orientar? Como que vão ensinar? Como Provérbios 22:6 fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Como se vai ensinar se não tem tempo para conversar com essa criança? Então, quem está discipulando essa criança? Quem está orientando ela não são os pais, é a internet, é a escola, são os amigos, qualquer coisa, menos o pai e a mãe. Então começa por aí. A prevenção ao abuso, ela já começa nesse ponto. Então, quando nós falamos como que eu posso prevenir, como que eu posso falar de prevenção para uma criança? Vamos pautadamente para as pessoas entenderem, porque esta live, eu creio que para aqueles que querem de fato chegar antes do abusador, ou se já aconteceu a tragédia, se já aconteceu o pior, se o seu filho já foi abusado, ou se você, mãe, foi abusada na infância e até hoje não teve coragem de falar, de tratar, então essa live vai ficar salva. Que a gente possa entender de uma vez por todas, porque chega, meu Deus, eu tenho recebido mensagens, ontem mesmo fiquei horas conversando com uma irmã de longe, ela foi abusada
a filha foi abusada e agora estão buscando ajuda. Então, até que ponto, até quando nós vamos esperar? E eu falo isso com propriedade, porque eu esperei tantos anos para poder falar, para conseguir falar, para pedir ajuda. E você que está assistindo essa live, se você, graças a Deus, não passou por um abuso, se dentro da sua casa está tudo uma bênção, lembre que o teu vizinho, a tua vizinha, um parente seu, um sobrinho, o amigo do seu filho pode estar precisando de ajuda, pedindo socorro. Então, que a gente possa, através desta live, da explicação, da orientação da pastora, entender e colocar em prática. Então, o primeiro passo é orientação, né, pastora? Orientação, ter tempo com esse filho, né? Às vezes os pais me perguntam assim, o que que tu fizeste, Tanise, que num atendimento meu filho voltou para casa diferente, voltou alegre, voltou falante. E eu digo, em 45 minutos eu olhei pro teu filho, eu joguei com ele, eu não acessei meu telefone e eu mostrei que o que teu filho estava falando era importante para mim. Então, ouvir outro, né? Nós estamos numa geração egoísta, que a gente só pensa na gente, a gente não tem ouvidos para ouvir essa geração. Então, quando eu tenho um bebê, por exemplo, né? Tem um bebezinho em casa, tá? Entrou aí, deu um oizinho para nós, a Neide Lunas, é uma amiga, uma escritora, uma irmã em Cristo, e ela tem um livro chamado A Hora do Banho. Esse livro orienta pais, professores, enfim, a como utilizar momentos tão preciosos como a hora do banho, por exemplo, para trabalhar prevenção com o bebê. Então, o que que a gente vai falar para esse bebezinho, né? Que, olha, a mamãe vai te limpar, a mamãe vai te dar banho, a mamãe vai mexer nas suas partes agora, com licença. Então, a gente vai orientando essa criança, por quê? Porque um bebê que entendeu que a mãe pede licença para mexer nele, que a mãe fica nomeando as partes dele, que a mãe tem cuidado, se alguém fizer diferente, ele já vai estranhar. Já a gente começa vai por aí. detectar. Opa! Então, na hora do Entendi. banho, tu é mãe, né? Tem já dois grandes aí, um casal, né, de moços. Quando eles eram bebês, a gente aproveita a hora do banho para nomear as partes do corpo, né? Cadê a cabeça do bebê? Onde está a barriga do bebê? Sim. Quem pode mexer, a mamãe só vai mexer para limpar, a mamãe vai fazer sua higiene. Então a gente começa a incutir, olha o inculcar, né? Que tá lá em nome 6. Então eu vou inculcando isso, essas verdades na cabeça dessa criança. Então essa criança vai crescendo, vai para a escola, a gente vai aumentando essa rede, vai dizendo, ó, a prof só pode limpar aqui, a prof vai mexer em você porque a prof tem que limpar. Então a gente vai orientando essa criança. O diálogo, para mim, é uma das bases mais importantes da prevenção. Por que que nós, né, a nossa geração teve muita dificuldade? Porque isso não era falado conosco. Não. Esse assunto não era abordado nas nossas casas, né? Eu converso com muitas pessoas que regulam de idade comigo. Na e escola. o mesmo discurso, a gente não ouviu isso, Não. a gente tinha o acesso que as crianças têm hoje na internet. Então, qual que era o nosso acesso? Era a televisão, mas não tinha esse apelo dramático que as redes dão hoje para a questão da sexualidade. A gente vem sofrendo a consequência de uma adultização precoce, de uma sexualização precoce nas nossas crianças. Porém, Então, pastora, algo que, assim, estatisticamente eu não posso afirmar. Porém, da mesma maneira que a internet ela tem, né, incentivado as crianças a sensualidade, nós vemos que na época da minha avó, o abuso sexual, né, dentro de casa era tão comum como hoje eu ouço. A única diferença é que na época não se falava sobre isso. Então, assim, a visão que eu tenho sobre a internet é que, da mesma maneira que o diabo tem usado essa ferramenta para sensualizar, para levar pornografia para as crianças, para levar muitas coisas horríveis, nós também temos, né, pessoas do bem, como a pastora e todas as pessoas que têm feito essas campanhas, ajudado, né, esse combate contra o abuso sexual infantil. Então, da mesma maneira que vem o ataque, nós temos recursos para como que eu posso dizer? para combater. Para combater e para curar. Porque antes, uma criança, eu falo na época da minha avó, que eu já ouvi relatos, né?
que já era comum não ser falado, mas acabavam descobrindo que a criança foi abusada pelo pai, foi abusada pelo tio, foi abusada pelo avô, só que não tinha recurso, não sabia como abordar esse assunto. Nós não tínhamos psicólogos, não tínhamos, né, a própria internet. Então, eu acho que dá para utilizar desta ferramenta para acelerar o processo, tanto o do combate, da prevenção, quanto é o que mais tem me preocupado ultimamente, que eu tenho me deparado com muitas famílias que me procuram falando que já aconteceu e que não tem coragem de falar, que não sabe como, o caminho a percorrer, né? Então, eu acho que as redes sociais, se nós soubermos usá-la, é um caminho bem favorável para a gente chegar ao caminho da cura, não é, pastora? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, olhando para nossa realidade brasileira, tá? Eu vou falar aqui, eu sei que tem outras pessoas de outros países nos acompanhando, mas o do Japão tá aqui. Nós temos as crianças com uma média de idade acessando pornografia aos 9 anos de idade. Eu já tive no escritório crianças de 6 anos viciadas em pornografia. Essa é a média brasileira, é aos 9 anos. Então, acho que vocês estão vendo, parece que travou, tá tudo certo? Tudo certo. Tá. Então, o que acontece? Os pais não fiscalizam a internet, os pais não fiscalizam o que os filhos acessam, eles não olham. Então, as plataformas digitais, ao mesmo tempo que tem pessoas trabalhando para o bem, como tu disseste, né? Tem gente trabalhando na prevenção e no cuidado, o mal, ele se levanta com muita força. Então, hoje, o que nós temos? Todas essas plataformas digitais e jogos digitais também, Roblox, todos esses jogos online, né? Plataformas que as crianças têm acesso. O que acontece? Os pedófilos estão ali, os abusadores também. Então, hoje a gente tem um número muito grande de abusadores acessando essas plataformas com as crianças, né? E hoje a gente tem também o que nós chamamos de estupro virtual. O que é isso, né? Então, hoje as crianças que têm acesso à pornografia, por exemplo, como eu citei, a nossa média hoje é crianças de 9 anos acessando a pornografia. Como que é o estímulo que esse cérebro vai receber? Então, é uma criança que não tem maturidade neurológica nem emocional para ver uma cena dessa. Entra numa situação de vício, por quê? Porque ativa as mesmas áreas de um vício em qualquer outra droga, porque vai acelerar a dopamina, né? Os estímulos de prazer. Então, essa criança, ela vai viciar em pornografia e, consequentemente, em masturbação. O cérebro já não está preparado para aquilo. Então, o que a gente sempre diz? Que o abuso pode até ser virtual, mas as consequências são reais. São reais. Então, as consequências que essa criança vai ter, neurologicamente, emocionalmente, psicologicamente, elas são iguais às crianças que passaram por um abuso agora, fisicamente, né? Sim. Então, a gente precisa orientar esses pais, porque o que os pais dizem? Ah, mas eu não posso mexer no celular do meu filho sem invasão de privacidade. Tem, né, o Dr. Cazé, que é um que eu sempre cito, ele fala, de 18 anos para baixo, os pais têm que ter a senha do celular dos seus filhos. Por quê? Qualquer crime que esse filho venha fazer antes dos 18 anos, quem que responde por ele? Os pais. Então, os pais têm essa obrigação de ter cuidado. Então, o que eu penso? Que sempre é a questão também da conversa, do diálogo, né? Se tem um diálogo aberto com esse filho, se ele consegue mostrar o que diz, né? Olha, mãe, eu tô conversando com tal pessoa. Tem esse diálogo aberto, fica mais fácil. Mas não é a realidade do Brasil. Né? Infelizmente, não. Não é essa, o diálogo não acontece, esses pais não têm tempo para os seus filhos. Então, assim, o que nós recebemos quando nós vamos na escola, por isso que a gente pensou em materiais, e existem outros materiais, né? Que a gente trabalha a questão da prevenção. Esse livro aqui, que é Bailarinas Também Choram, e o livro Heróis
sofrem, eles vão falar de prevenção ao abuso sexual para meninas e meninos de uma forma muito lúdica, né? Através de uma contação que a gente faz, abordando para a criança o quê? O que é um abuso sexual? Que toques são esses indevidos, né? Então, a função do guardar o segredo e também a questão de pedir ajuda, de mostrar quem é a rede de pessoas confiáveis. Porque a história da bailarina, por exemplo, ela vai contar para a mãe, mas a mãe estava ocupada, a mãe não conseguiu prestar atenção nos sinais que essa filha emitiu. E quantas vezes as crianças relatam para a gente, como o relato que eu citei hoje, né? Ninguém acreditou em mim. Eu contei, mas ninguém acreditou. Então, assim, a bailarina ficou 34 anos em silêncio. E ela contou, quando ela já era uma mulher, já mãe, avó, ela teve coragem de falar da agressão sofrida, né, dos abusos, da situação em que ela viveu. Hoje nós temos a lei Joana Maranhão, que é uma lei que contempla essas pessoas que não foram ouvidas na sua infância. Então, por exemplo... Eu queria entender sobre essa lei, pastora. Então, se a pessoa foi abusada na infância ou na adolescência, independente do tempo que tenha passado, 10, 15, 30 anos, a lei ela vai proteger essa vítima. Então, a lei serve para denúncia. Então, antes prescrevia, né? Então, isso. Prescreveu, já faz muito tempo, ninguém... Tá. Foi o que aconteceu, tal. Eu até nem vou citar essa situação, mas, por exemplo, o caso da Araceli, talvez é porque não tivesse uma lei que contemplasse, né? Por isso a gente tem atividade assim, na cobrança, né, desse crime. Mas o que acontece hoje? A Lei Joana Maranhão, ela vem para contemplar uma criança que sofreu abuso, que contou e ninguém acreditou nela. Quando ela completar 18 anos, ela tem 20 anos para fazer essa denúncia. Ou seja, até os 38 anos de idade, essa pessoa pode relatar o abuso sofrido e pode... Tá, então tem um tempo, foi determinado, são 20 anos a partir da maioridade. Exatamente. Então, até os 38 Quer dizer, anos. É um tempo, pastora, suficiente para a pessoa, primeiro, com 18 anos ainda não tem maturidade, né? Na maioria das vezes. Então, com 20, com 30, ela já começa a entender que ela está protegida e que ela precisa buscar ajuda e que ela vai ser ouvida e que as pessoas vão dar crédito para aquilo que ela está falando e o abusador vai responder. É isso, pastor? Exatamente. Fantástico. Lá no que canal benção. Da @Diversão em Letras, a gente fez uma live recentemente com a doutora Cláudia Camargo, não sei se ela entrou aí. Ela é uma advogada que atua na região ali de Campinas, São Paulo, e nós fizemos uma live só falando sobre a Lei Joana Maranhão. Então, se alguém tiver dúvida, pode pesquisar lá e ouvir direitinho. A lei é Joana Maranhão. Isso. Ela já faz quanto tempo, pastora, que foi? Essa lei, eu não quero te mentir, mas eu acredito que ela é de 2012. Tá, então já temos aí uns 10 anos. Tá. Aí, pode confirmar para mim. Eu mesma nunca tinha ouvido falar dessa lei. Então é importante que a gente comece... Um atleta que passou por abusos sexuais, né, com seu treinador, e aí veio à tona depois já de adulta, teve toda essa questão de acharem que era mentira e tal, então a lei recebeu o nome dela, né, como uma homenagem. Então, o que acontece hoje com o nome da lei é Joana Maranhão. Então, você que está na live, anotem, ou depois vamos deixar a live salva. Vai, busca ajuda, porque às vezes tem mulheres aqui, eu vi que tá o pessoal do Japão, Magdinha, Bênção, né? Tem muitas irmãs aqui do Japão, de Peruíbe também, a Maria José. Às vezes você sofreu algo na infância ou na adolescência, ou conhece alguém, mas pensa assim, já foi, passou. Não, com a Lei Joana Maranhão, você vai ser ouvida, né? Desde que ainda tem aí 20 anos, né, pastora? A partir da sua maioridade, né? Então, se você foi abusada aos 10, aos 15, não importa. A partir dos 18, você tem 20 anos. Então, se você tem 37 anos, você ainda pode
né, buscar, recorrer a esta lei e você vai ter ali os seus direitos, né? Porque eu acho que não existe nada pior, né, do que você, além de sofrer o abuso, você não ser ouvida, as pessoas não darem crédito. Então, você é abusada, não sei se eu estou errada, pastora, mas abusada 2 vezes. Então, abusada pelo pedófilo, pelo estuprador, né, pelo abusador, e novamente, né, porque eu me senti assim, imagina, com toda a maturidade, né, crendo na palavra de Deus, que é o que me sustenta, eu me senti totalmente, eu falei, meu Deus, é um abuso. Né? É um abuso. As pessoas, né, acharem que elas têm o direito de irem ali e falar, ah, você está mentindo, ah, é mentira, e tirarem sarro, né, e falarem coisas absurdas. E para quem não sabe do que eu estou falando, é só entrar no Instagram da Rede TV, que tá lá, eles fizeram um corte, né, do programa do Super Pop, e pela primeira vez eu falei em rede nacional e numa TV aberta, e eu fiquei assim muito impressionada como Mas é o difícil. que te chocou foi muito mais a reação das pessoas em achar que te atacar, achando que isso era uma mentira, né? Eu sempre digo, qual que é o benefício? Me explica, né? Eu pergunto isso para as pessoas. Pastora, Qual além delas é acharem, se expor a sua intimidade, né? Falar de algo que é doído, dolorido, isso não traz benefício. nenhum. Quer dizer, eu digo assim, o benefício de eu falar, né? E foi debaixo de muita oração e tendo a certeza, guiada mesmo pelo Espírito Santo, é de que através da minha fala, muitas pessoas seriam encorajadas. Então, o benefício é esse, que para mim é o que é o suficiente, é saber que através da minha fala, uma mulher de quase 50 anos, né? Quase a minha idade, encorajou-se, teve ali a coragem, falou, nossa, se a Vivi falou, eu vou falar também, eu vou contar para o meu esposo. Essa semana recebi um relato de uma irmã, já mais de 50, 52 anos de idade, que contou para o irmão dela, né? Contou para o irmão que tinha sido abusada pelo pai, o pai já falecido. Então, foi quem ela encontrou para abrir o coração. E eu me lembro, pastora, no ano de 2012, isso eu também nunca falei assim, né, publicamente, mas é algo que me chama atenção, porque alguns, né, os que sabem do meu testemunho, a minha mãe foi embora, né, precisou, se divorciou do meu pai, precisou ir embora para o Japão. Em 86 eu tinha 10 anos de idade. E daí foi, né, ficamos totalmente vulneráveis. Uma época na casa de um parente, outra época na casa de outro, e assim a gente ia mudando de casa em casas. E depois da minha conversão, né, sofri abuso, e depois, aos 33 anos de idade, me converti, né, graças a Deus. Então, se eu estou aqui para contar, né, e testemunhar, foi por causa da minha conversão, porque eu já estava à beira da morte, e junto comigo, né, andava a atriz Leila Lopes, que tirou a própria vida, né, depois de poucos meses que nós fomos fazer um trabalho em Recife, o Recifolia, né, um carnaval fora de época, e na volta, tanto eu quanto ela, nós estávamos com depressão e, enfim, passando por muitas situações difíceis, né, dentro da prostituição e nas drogas, e ela me falou, Vivi, eu não estou mais aguentando. E eu falei, não, amiga, você é forte, você aguenta. E ela tinha vindo daquela emissora da Rede Globo, né? E lá ela tinha feito a novela onde ela foi protagonista, a professorinha, então ela tinha tido um papel muito importante, porém, alguns anos depois, devido à situação financeira, ela acabou fazendo filmes adultos. Então, na volta desse trabalho que nós fomos fazer em Recife, ela falou, Vivi, eu não estou mais aguentando, né? Eu estou a ponto, assim, de fazer uma besteira. Meses depois, ela tirou a própria vida. E quando ela tirou a própria vida, né, que ela se matou em São Paulo, quer dizer, através dos filmes pornográficos, ela comprou a cobertura, o apartamento que ela tanto precisava, o carro importado, porque precisa manter a aparência, né, no mundo artístico, ostentação, e de repente, dentro desse próprio apartamento, o carro ficou na garagem, ela tira
a própria vida. E se não fosse Jesus, talvez o meu final não teria sido diferente. E daí eu me converto aos 33 anos de idade, em 2009. Em 2012, eu me lembro, na ocasião, eu recém-convertida, minha mãe ainda falava comigo, né? Ela estava tendo muita dificuldade em aceitar o fato de eu não fazer mais parte do mundo artístico, também a questão financeira, eu já não tinha renda que na época das Ronaldinhas, né, eu recebia, e o fato de ter parado de usar metanfetamina, eu comecei a engordar, porque, né, o metabolismo parou de trabalhar da forma que ele trabalhava, e tudo isso minha mãe não aceitava. Ela achava um absurdo, algum pastor fez uma lavagem cerebral, enfim. E a não aceitação dela, hoje, quando eu olho, eu entendo que realmente é, é o próprio diabo, né? É o próprio inimigo que trabalha na mente da pessoa. Por que que eu estou falando isso? Porque no ano de 2012, eu estava num local junto com a minha mãe e no Fantástico, a minha mãe, né, o pessoal lá com a TV ligada e teve uma chamada bombástica. E a chamada era: a Xuxa vai falar pela primeira vez do abuso que ela sofreu pelo tio. E quando todos ali na sala ouviram aquela chamada, a primeira fala foi a da minha mãe. E eu estou comentando isso porque eu creio, né, que muitas mulheres aqui vão se identificar, né? Porque tem mulheres aqui na live que, ao invés de lançar uma palavra de bênção, acabam muitas vezes lançando uma palavra de maldição, né, para os seus filhos e não acreditando, como a pastora já disse, naquilo que eles têm para falar, não tendo tempo para ouvir. E a fala da minha mãe foi a seguinte: ah, agora que tá velha e não tem mais ibope, então agora vai vir falar essas coisas para aparecer. E como eu era recém-convertida, né? Eu não tinha muito domínio próprio, eu falei: você tá louca, mãe? Eu falei: como que uma mulher como a Xuxa, tendo a mídia, o dinheiro, a fama que ela tem, ela precisaria se expor um tio, não sei nem se era vivo na época, enfim, expor toda a família, porque quando você expõe um membro da família, toda a família acaba sendo envolvida para aparecer. E ela falou: ah, lógico, já tá velha, não tem ibope. E eu falei: Senhor. Então, a mentalidade que a minha mãe, infelizmente, ainda tem, é o que muitas mulheres, infelizmente, têm. Então, eu já ouvi casos, relatos de que quando a filha foi contar para a mãe que o padrasto abusava, a mãe falou: mas também olha as roupas que você usa, você que provoca, você que está provocando essa situação. Meu Deus! O que nós temos o entendimento que não, né? A vítima, ela nunca tem culpa. Ela nunca tem. A vítima, ela é sempre vítima. Mas eu acho que é o único crime em que a vítima se sente culpada. Por isso, por essa construção da sociedade, né, de dizer que foi a roupa, de dizer que foi por onde ela andou, se isso era hora de estar na rua, né, enfim. E aí a gente tem que lembrar que o abuso sexual, ele tem uma idade, né, as crianças, na grande maioria das vezes, elas são abusadas antes dos 10 anos de idade. Então, hoje, a nossa idade, assim, de crianças, a maior faixa etária atingida é até 10 anos de idade. Essa é a idade que as crianças são abusadas. Então, existe abuso de crianças maiores, de adolescentes, sim. Mas uma criança pequena, ela não sensualiza, gente. Ela é uma criança, né? É claro que ela está sendo estimulada. Hoje a gente tem essa questão da sexualidade exacerbada na vida das nossas crianças, né? Elas são estimuladas através das redes sociais, através das danças, né? E é importante que os pais que estão aqui nessa live saibam que o vídeo que você posta do seu filho dançando, né, essas dancinhas aí dessas plataformas digitais, e até mesmo as fotos que você posta de biquíni, né, fotos dessa criança, isso é alimentado as redes de pedofilia através desses perfis comuns. Então, o que o pedófilo faz? O abusador, eles vão nessas redes, a gente
Agora há pouco a gente conseguiu derrubar vários perfis, né, de contas de pedofilia e que eles eram alimentados, não eram perfis brasileiros, tá? Eram de outros países, eles eram alimentados principalmente com TikTok brasileiro. Porque a gente tem enorme de crianças que fazem essas danças, que, né, de palavras faladas ali nessas músicas, e as crianças estão ali achando que tudo aquilo é normal e natural. Então, a vítima, ela é sempre vítima. Isso a gente tem que lembrar. Quando uma mulher, ela resolve falar, e não importa a idade que ela tenha, eu sempre digo que é muito triste para quem ouve um relato de abuso sexual, que é o meu caso, que eu ouço, né, diversos relatos por dia, não importa a idade que essa vítima tenha. Hoje me abraçou uma professora, né, e isso acontece toda semana passada, semana retrasada, isso acontece em todos os lugares. E ela disse, isso aconteceu comigo. Ninguém acredita em mim até hoje. Semana passada, uma professora disse isso pra mim. Tu acredita que até hoje ninguém acredita na minha história? E ela foi estuprada aos 12 anos de idade. Então, assim, não existe promoção. Não tem, porque quer fama. Gente, quem que quer fama desse jeito? Né? Então precisa de um tratamento psiquiátrico bem... por quê? Porque não é uma pessoa em sua consciência que faz isso, né? Então, isso não é promoção. É claro que a gente sabe que as pessoas têm pessoas ávidas pelo poder e que vão usar de todas as formas. Mas uma vítima, ela é sempre vítima. E o que que vale pra gente? A palavra dessa criança, a palavra dessa adolescente. Então, o que mais dói nos relatos é exatamente isso. Ninguém acreditou em mim. Hoje, né, nós recebemos um menino muito mutilado, né, com várias altas lesões, e ele relatou isso: ninguém acreditou em mim. Foi a frase que ele falou para mim. Então, o que que nós precisamos entender? Que o abuso sexual, ele está aí, ele acontece desde que o mundo é mundo. A Bíblia relata sobre abuso sexual, sobre estupro, né? Sobre feminicídio. A Bíblia tem relatos assim. Então, não é uma coisa nova, como tu dissesse antes. No tempo da minha avó, né, já se falava. Não se falava, mas acontecia. E hoje... pasmem vocês, em pleno século XXI, né, em pleno ano de 2023, acontece todos os dias 5 casos por hora e também não é falado, também não é relatado. Hoje o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual. Nós perdemos apenas para a Tailândia. A cada 24 horas, 320 crianças são exploradas sexualmente na nossa nação. O Brasil o 4º lugar em casamento infantil. Isso significa que nós temos crianças antes dos 16 anos se dando em casamento, né? E aí a gente vai entender, Vivi, que o que é mais triste para mim é que nem eu digo assim, ó, o abuso é triste, né? Tudo é triste no abuso. Mas o que é mais triste são as feridas que esse abuso ele deixa na alma, na psique dessa pessoa, porque são feridas eternas. Né? O que que nós cremos? A gente crê que a única ferida que pode, a única forma, né? A terapia auxilia, todo esse tratamento terapêutico, ele vem realmente para conduzir, para ajudar, mas nós cremos numa cura divina, porque assim são dores na alma. São marcas que esse abuso deixa. Então, a criança abusada, ela vai dar sinais importantes de que ela está sendo abusada. E eu ensino muito isso para os pais. Quais são os sinais que essa criança deixa? Mas um adulto que passou pelo abuso, o que é? Uma criança que passou por abuso é a propensão maior dessa criança se envolver com o uso de drogas e de álcool, entrar para prostituição, gravidez precoce, desenvolver distúrbios alimentares, doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, suicídio. Só isso. Só esse pacote. Transtorno de personalidade, transtornos depressivos. Então, assim, a lista do pós-abuso é gigantesca. Então, o que que nós precisamos nos conscientizar? Que quanto igreja, né,
enquanto igreja, nós podemos cuidar das nossas crianças, ensinar esses pais a voltar a ocupar o papel que é deles, um papel de cuidado, um papel protetivo, um papel de atenção. Não terceirize seu filho, não terceirize momentos com esse filho, momentos de ouvir, de escutar essa criança. Hoje, nas escolas onde eu passo, a maior queixa que eu recebo é essa: os meus pais não têm tempo para mim. Os meus pais trabalham demais, os meus pais não me ouvem, os meus pais não acreditam em mim. Então, assim, há poucos dias foi colocado num programa se eu não me engano, foi no Fantástico, tá? Que foi uma matéria ao ar de uma rede online que existia vários perfis de pessoas que entravam naquela rede, é Discord o nome, tá? E que ali uma comunidade de 16 mil pessoas online assistindo crianças se automutilando. Meu Deus. Praticando sexo com animais e praticando desafios como mutilar animais, né? E fazer tantas coisas, até mesmo desafios de entrar em escolas e fazer essas barbáries que a gente ouviu por aí. Então, pastora, só um minutinho. Diferente do Facebook, o Instagram, todos os relatos e depoimentos e testemunhos que as pessoas estão deixando aqui, quando a pastora salvar a live, vai sumir. Eles desaparecem. Então, assim, eu printei alguns, tá? Eu tô printando alguns porque tem uns aqui bem que precisam de ajuda urgente. Então, se eu não conseguir falar ou se a pastora Tanise não conseguir responder, vão lá na live salva e chama, porque eu acabei de ler um aqui. Durante os meus 6, 7 anos de idade, fui abusada pelo obreiro da igreja dos meus pais. Só fui contar para de 30 anos. Então, assim, a gente tem muito relato. Eu deixo as minhas redes sociais aí, né, como uma forma de escuta. As pessoas podem me chamar, eu vou dar retorno, vou responder. Nós temos uma rede de proteção, vários projetos e vários profissionais, advogados, promotores, psicólogos, enfim, que a gente pode dar uma assessoria, né, sempre que precisar, pastores, inclusive, né, que também dão esse auxílio em oração, né? Então, assim, o que a gente pode fazer enquanto não só profissional, mas o que nós podemos fazer, principalmente é ouvir o outro, né? Hoje eu falei na palestra que foi o seguinte: nós vivemos numa geração muito egoísta, aonde todo mundo só quer para si, a gente valoriza mais o ter do que o ser, e a gente prioriza nossas necessidades. Então, às vezes, eu uso sempre esse exemplo com as crianças, né? Às vezes tem o meu coleguinha do lado, sentado do meu lado todos os dias, que tem muitas dificuldades na casa dele e que eu não sei o que ele está passando. Então, que a gente possa ser ouvido, né? Que a gente possa realmente ouvir o outro, que a gente possa ser voz, erguer a nossa voz, como diz Provérbios 31, né? E poder, de fato, fazer a diferença. Meu Deus, olha aqui esse comentário, pastora. Eu com 12 anos e fui morar com um rapaz de 27 anos. Quer dizer, a pergunta que eu sempre faço é: onde está a mãe dessa criança, né? Onde está o pai dessa criança, o responsável legal dessa criança? Então, como nós dissemos lá no início da live, né? E depois, quem não pegou a live do início, pare um pouquinho, ouça, né? Aprendam. E eu creio que através desta live, muitas pessoas, né? Eu profetizo que serão curadas, porque nós vemos mulheres com feridas na alma. Hoje, antes da live, eu estava orando e Deus falou: abre teu guarda-roupa, pega esse porta-joias. É o único que eu tenho, pastora. E acho que na minha época, assim, as meninas sonhavam em ganhar um porta-joias, lembra? E tinha aquele que tinha bailarina. Uma bailarina dançando. Isso! E daí eu falei: Deus, o que tem a ver o porta-joias? E daí Deus falou: o porta-joias é o coração, onde é guardado as coisas mais preciosas. E o porta-joias, ele serve para organizar. Então, é como se representasse o nosso coração. Então, quando você abre o teu coração, as coisas estão organizadas,
porque existem pedras preciosas, mas quantas, né, foram roubadas? Quantas meninas, né, devido a um abuso sofrido, devido posteriormente tentar falar e não ser ouvida ou ser julgada, ficaram com feridas. Então, quando você abre esse porta-joias, só tem feridas. Então, que através desta live, muitas possam ser curadas. Como ser curadas, irmã Vivi? Começando a falar, orando a Deus, pedindo ajuda. Né? Nós temos um pastor e psicólogo lá no Japão, pastor Mauro Queiroz, que ele tem feito um trabalho fantástico, um trabalho onde pessoas, casais, já casados há 20 anos, a mulher que vem, a esposa que vem com feridas da infância, de abuso, de tantas coisas, e de repente agora, quando o casamento está prestes a acabar, então quando ele se vê, né, de frente para um divórcio, eles procuram ajuda, e daí eu conversando com o doutor Mauro, indiquei muitas pessoas, e ele falou, Vivi, eu fui na raiz do problema. O problema não está no casamento, não está no esposo, está na ferida que foi causada lá na infância e que não foi tratada. Então, Exatamente. você, mulher, em nome de Jesus, não vamos mais adiar, procrastinar. Ah, eu vou ver. Ah, deixa, já passaram 30 anos. Eu sou a prova viva. Né? Eu fui falar depois de tantos anos, porque eu falei, eu preciso falar. Porque a pessoa que abusou, né, a pessoa que me abusou, ela está morta. Eu fui curada. Para honra e glória do Senhor, eu fui curada, estou sarada, consigo falar sobre o assunto. Porém, tem muitas meninas que estão sendo abusadas. Então, que o meu testemunho sirva como alerta, alerta para você que é mãe, para prestar mais atenção, sabe? A minha filha está aqui, ela está ali no quarto, ela vai fazer 16 anos. Esse negócio de filho fechar a porta do quarto não existe. Eu entro a hora que eu quero. Meu filho tem 20 anos. É assim, essa liberdade de conversar, de poder ver o celular. Porque senão, isso eu tô falando já, o Caio é um adulto, eu não tenho mais essa necessidade, eu acho que não preciso. A Manami também já está seguindo, né? Já para um caminho, graças a Deus. Mas se a criança tem 5, 6, o pai não vai ver o celular. Não vai toda hora entrar no quarto, verificar tá tudo bem. É o que eu pergunto para os pais nas palestras assim, você deixa seu filho às 3 horas da manhã sozinho na rua? Todo mundo, não. E por que você deixa ele a madrugada inteira no celular sozinho, né? Sem então, assim, gente, o que que nós, né? O nosso tempo, infelizmente, vai se esgotar e acho que o Insta acaba derrubando. Então, uns recadinhos importantes que eu gostaria de dar antes da gente poder orar, que eu gostaria de orar ainda, né? Um pouquinho. Mas o que que acontece, assim? A nossa live, ela não teve um alcance bom porque o tema não permite, tá, Vivi? Então, assim, todos os termos que nós usamos, ele dá baixa mesmo, né? Ele não é entregue ao nosso conteúdo. Então, nossa conta já foi hackeada, a gente já recebeu e-mails de pedófilos, enfim, tantas coisas já aconteceram. Então, você que assistiu essa live e achou importante, por favor, encaminhe. Eu vou deixar salva ali, depois eu vou colocar lá no nosso canal também. Já deixo o convite aqui para Vivi, para que a gente possa fazer outras lives de alerta, falar sobre outros temas, porque isso é importante. O Maio Laranja vai acabar, mas a campanha, ela é o ano todo, todos os dias são laranja, a gente precisa falar sobre isso. Então, o que eu quero deixar para os pais é o seguinte: Deus te deu uma autoridade como pai e como mãe, que ele deu só para você. Então, use essa autoridade com amor para orientar, para cuidar, para proteger a herança que o Senhor te deu, né? Os filhos são preciosos para nós, são preciosos aos olhos do Senhor, e que nós possamos, de fato, ter esse cuidado, né, com os nossos filhos, ter esse amor, proteger de fato as nossas crianças. Acredite no seu filho quando ele falar algo. Acredite nele. E gaste tempo com ele, né, pastora? gaste tempo com seu filho, né? Eles são preciosos, eles vão crescer, um dia ele não vai mais querer seu colo, ele não vai mais querer brincar, ele não, né? Porque vai crescer e esse tempo vai passar, assim como a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E esse tempo também passa. Então aproveite, né? Você tem de 7 até 12 anos, a gente está formando o caráter e personalidade dessas crianças. Eles precisam de modelos saudáveis, eles precisam de pais presentes para poder se espelhar. Isso é natural. Então, Vivi, eu quero de novo, né, dizer que
Foi muito bom te ter aqui e eu fiquei muito feliz quando tu aceitou o meu convite. E foi assim, eu vi que foi Deus conduzindo, porque o nosso encontro foi muito de Deus. Oi. E eu sei que Deus não une só pessoas, ele une propósitos. E nós queremos, sim, erguer as nossas vozes em relação a isso, queremos defender a infância. E tu és muito bem-vinda em tudo isso, porque é uma voz com autoridade que o Senhor deu. E é isso, nós não vamos usar o nosso testemunho para nos promovermos de forma alguma, muito menos para que as pessoas tenham pena, né? Não é esse o objetivo, mas o nosso testemunho pode alcançar mais crianças, mais pessoas, a gente pode chegar antes dos abusadores e a gente pode ajudar quem já passou e ainda não conseguiu essa cura, ainda não conseguiu. Só lembrando, nós não estamos aqui para nos vitimarmos, né? Vitimizar, né? Passar como uma vítima, como fala no Japão, kawaii só, coitadinha, não. E também, o que me veio agora em mente, para os familiares, nós não estamos aqui para gerar ódio, porque quando um adulto relata algo que ela sofreu, que ele sofreu na infância, alguns parentes, eles acabam ficando com raiva, com ódio, tanto do abusador ou da vítima. Então, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Porque você que está com raiva, porque alguém da sua família trouxe à tona esse assunto, olha, na infância eu fui abusado, na infância eu sofri isso, às vezes é um alerta que Deus está te dando para você olhar para os teus filhos, para você chegar antes do abusador, como a pastora nos orientou. Então, ao invés de você olhar isso como algo ruim, para que essa exposição? Para que agora isso vir à tona? É o próprio Deus, muitas vezes, te orientando. E eu quero deixar, antes da pastora orar, um versículo que está em Salmos 27, né? No capítulo 27, no verso 10, para você que já foi abusada, para você que está sofrendo, mãe que recebeu a notícia de que o filho foi abusado e agora o inimigo está te culpando. Tem uma passagem que fala que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, o Senhor está cuidando de você, mãe, né? Que por algum motivo não estava naquele momento ou não podia estar e aconteceu, até porque muitas vezes confiamos, né? Confiamos em pessoas e o inimigo usa, né, de situações. Então, que o Senhor venha confortar, porque ainda que tudo, né, tudo venha acontecer, o Senhor, Ele cuida de nós, né, pastora? O Senhor, Ele é conosco. E se nós lembrarmos, né, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas, por pior que ela tenha sido, por pior que ela tenha sido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos encerrar, a pastora vai orar, mas antes, pastora, eu queria só deixar aqui uma deixa para uma próxima live. É um assunto bem polêmico, mas necessário. Nós estamos falando da vítima, dos pais da vítima, né, da família da vítima, mas eu até anotei aqui como tratar o abusador, o pedófilo, o estuprador, como ajudar a família deste pedófilo. Porque quando a família da vítima descobre que a filha foi abusada, que o filho foi estuprado, é a pior coisa do mundo. Mas também tem a mãe do abusador, tem a mãe do pedófilo, tem a irmã do pedófilo, que da noite para o dia vê a sua vida totalmente exposta, e apesar dela muitas vezes ter uma vida correta, ser uma pessoa digna, de caráter, ela passa a ser a irmã ou o irmão do pedófilo. Então, como ajudar essa família? Vamos, numa próxima live, falar sobre isso, pastora. Aí, porque tem a advogada Cláudia Camargo entrou, deu um oizinho aí para nós. Então, nós vamos marcar essa live para falar. Isso é um tema até, inclusive, muito novo no Brasil, tá? Hoje a gente tem alguns órgãos que já estão trabalhando com esse tipo de pessoas, né? Com essa dificuldade, enfim. Então, já está tendo um olhar da psicologia, o olhar próprio também do direito, né? Em relação a tudo isso. E a igreja, eu vou te dizer que isso é muito novo, né? Já é tão difícil a gente falar de prevenção ao abuso sexual dentro da igreja. Imagina falar das questões, desses pecados que tem dentro da igreja. Sim. Eu falei, pastora,
que por todas as igrejas, né, que eu tenho passado, não só no Brasil, mas fora, nós vemos testemunhos de Aham. ex-ladrão, ex-prostituta, ex-tudo. Menos, eu nunca ouvi, olha, hoje vai vir na igreja um ex-pedófilo. Então, existe um preconceito, existe algo muito terrível que nós precisamos começar a falar sobre isso. É importante falar, porque também há pesquisas que indicam que quem foi abusado e não teve tratamento e não teve esse cuidado, ele também vai reproduzir isso de alguma forma. Então, assim, olha que triste que é, né? Porque nós estamos falando de crianças que foram violadas e que tiveram em sua personalidade deturpada em relação a todas as questões que o abuso promove, né? Tanto emocional como físico. E aí a gente também tem isso como pesquisas, a gente tem dados ainda muito pequenos em relação a isso, tá, Vivi? São poucas as pesquisas em relação, mas a gente vai ter pessoas aí para contribuir e fazer uma live em relação a isso também, tá? Com esse olhar, inclusive, olhar bíblico, né, sobre tudo Sim. isso. Acho que é bem importante que a gente ressaltar. Mas todo mundo que acompanhou, quero agradecer, né? Você que acompanhou, você que ficou conosco até o final, que encaminhou essa live para alguém também. E agora eu gostaria mesmo de pedir para quem está aqui nessa live e que conhece a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando conhecemos, sabemos que a verdade é Jesus, mas quando conhecemos a verdade sobre a própria história, sobre a nossa própria história, isso também traz libertação, isso também traz cura. E por que eu acredito na psicologia, né, no processo terapêutico? Porque é um princípio bíblico. A Bíblia diz, né, que quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então, o falar, né, isso é bíblico, é um princípio bíblico. Por isso a terapia também tem tanta eficácia em relação a isso. Então, eu gostaria mesmo que você pudesse clamar pelas nossas crianças, porque a gente tem visto um agir do maligno em relação à infância cada vez maior. Sempre teve, se a gente olhar à luz da Bíblia, diversos ataques, né, da história, mas hoje a gente vê assim que não é mais nada sutil em relação às crianças. A coisa está muito séria, está muito na cara, né? Não é nada mais sutil em relação a isso. Então, um clamor, de fato, que esse dia 18 seja um dia de clamarmos pelas crianças, não só que sofrem abuso, mas tantas outras questões que essas crianças estão passando e estão precisando de ajuda. Como eu disse, crianças que se automutilam, crianças que tentam suicídio cada vez mais cedo. Então, nós precisamos, de fato, dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos por essa infância, né? Sabendo que nós temos essa responsabilidade de clamarmos por elas. E é isso que eu gostaria de fazer agora. Agradecer mais uma vez a tua participação, Vivi, Amém. pelo teu... a prontidão em falar comigo, em dar retorno, né? E falar sobre esse tema que é tão difícil de uma forma tão clara, né? E tu não se deteve em mostrar teu testemunho e compartilhar um pouco da tua história. Mas que a gente possa orar nesse momento pelas crianças, né? Levantar um clamor de fato por elas. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós glorificamos o teu nome porque entendemos que é Deus sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. Deus, às vezes nós não compreendemos o que passou nas nossas vidas e o porquê que as coisas aconteceram, mas como a Vivi trouxe aqui, Deus, uma palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos e pedimos, Senhor, tudo aconteceu nas nossas vidas. A maioria de nós viemos, Senhor, de famílias destruídas, de famílias desajustadas, e todos nós temos feridas, Senhor, a ser tratadas por Ti. Mas eu peço em especial, Senhor, nessa noite, pela vida das crianças, que o Senhor possa derramar algo novo sobre a nossa infância, da nossa nação, tomando, Deus, criança e estado dessa nação, que o Senhor possa proteger, guiar e possa levantar, Senhor, pessoas com essa capacidade, Senhor, de discernir, de proteger, de colocar na brecha pela vida das crianças, seja orando, seja fazendo um trabalho, seja divulgando, porque Jesus é a cura de todos os nossos problemas. Nós cremos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas
crianças, protege e dá, Senhor, amor, paz, discernimento, acorda os pais, Senhor, para que eles sejam pais protetores, pais que amam, pais, Senhor, que protegem e que essas crianças se sintam protegidas, Pai, no seio familiar e sejam protegidas, Senhor, por derrama a graça, é o que te pedimos. E, Senhor, porventura, alguns que entraram nessa live, Senhor, tiveram experiências, Senhor, como essas que nós falamos. Senhor, é que pode curar as feridas, Senhor, tratar, Senhor, as memórias, só o Senhor que pode fazer isso. Eu te louvo, Deus, eu sei poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Visita cada família, cada pessoa, Pai. Deus, dá a tua graça, derrama e cobre sonhos. E eu cura, Deus. Peço, acorda, protetora. Acorda, Senhor, como a Bíblia diz, Jeosebas e joiadas que vão se levantar em favor das crianças, cuidando, Senhor, das crianças. É o que te pedimos nesse dia 18 de maio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória Minha a Deus. linda, muito obrigada. Obrigada. Essa vai ser só a primeira de muitas lives que nós vamos fazer. Amém. Eu aprendi com a pastora Tanise. 18 de maio é a data. Mas o Maio Laranja é todos os dias, durante todo o ano. Amém? Glória a Deus. E eu tomo posse, né, de tudo que foi falado aqui. Eu quero aprender, porque não basta testemunhar. Eu quero poder ajudar, além do testemunho, né? Então, ajudar mesmo essas pessoas a serem curadas, em nome de Jesus. E chegar antes do abusador. Amém. Amém. Possamos ser voz. Amém, pastora. Ter a nossa voz em favor desses que não podem se defender. Uma boa noite para todos que estão aqui conosco. Em breve teremos novidades, outras lives, né? Fique ligadinho. E se precisar de auxílio, as nossas redes sociais estão aqui à disposição. Amém. E a gente tá. Amém, pastor. Um beijo. Deus abençoe Dani, todos que estão aqui na live. Maria, um beijo. Foi muito bom ter vocês aqui. Beijos. Até mais.